Oi moçada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez nosso tema vai ser civilização romana, que ao lado da civilização grega vai contribuir para a formação da cultura ocidental. Eu sou o professor Ivo, trabalho há mais de 42 anos com aula de História voltada para vestibular. Muito bem, aproveita aí antes da nossa aula para curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, garantindo o quê? Ora, as nossas próximas aulas. Roma nasceu, pessoal, mais ou menos aí, tá, uns 500 anos antes de Cristo, tá? A partir de tribos que viviam no Vale do Rio Tibre, onde é hoje a cidade de Roma, claro, tá? Que se formaram aí. Os romanos primeiro viveram numa monarquia, depois vão se transformar numa república, tá? Desde o princípio, a sociedade romana, que era estamental, que não tinha mobilidade social, tinha no seu topo os patrícios, que eram latifundiários, donos de todo o poder. Depois, abaixo, os plebeus, que não tinham poder político. A maioria dos plebeus eram pobres, mas alguns plebeus fizeram riqueza com o comércio. E a base dessa sociedade eram os escravos. A quantidade de escravos em Roma vai aumentar conforme a própria expansão de Roma. Por quê? Ora, prisioneiro de guerra virava escravo, tá? Agora, pessoal, na República Romana, quem vai mandar e desmandar, o órgão maior de poder, era o Senado, composto apenas por patrícios, tá? O cargo de senador, gente, além de ser indicação, articulação política, era vitalício, o cara morria ali. O Senado, pessoal, o Senado em Roma, decidia quanto às questões financeiras, quem vai ou não para a guerra, quem seria nomeado para esse ou para aquele cargo, enfim, tudo, tá bom? Muito bem. Na República Romana, os romanos começaram a se expandir, tá? A ganhar território, a conquistar escravos, ter mais escravos ainda. E uma dessas conquistas vão ser as guerras púnicas, tá? As guerras contra Cartago. Cartago era uma antiga colônia fenícia no norte da África, mais ou menos onde é hoje Tunis, capital da Tunísia. Ao vencer e derrotar Cartago, os romanos vão dominar todo o lado oeste do Mediterrâneo. Imagina! Mais prisioneiro de guerra para trabalhar como escravo, mais gente para pagar imposto, uma área maior ainda para produzir alimentos, tá? E se fossem áreas com recursos minerais, vão aproveitar essas áreas também. Então as guerras púnicas representam uma conquista muito importante para Roma, ainda no período republicano. E como que esse período republicano vai acabar? Bom, agora, gente, como é que essa república em Roma acabou? Tá? Os romanos começaram a conquistar muita terra. Através de quem? Do exército. Aí, os generais que comandavam essas tropas, conquistando aí mundos e fundos, vão ganhar prestígio perante sua tropa, vão virar heróis para a população e vão ter uma ambição política enorme. Pera lá, se eu sou general, prestigiado, com poder, com apoio popular e tudo mais, por que eu não posso exercer um poder superior que esse Senado? Por que eu não posso ter esse poder todo para mim? Como não bastasse um general assim, vão ter 3 generais assim, tá? Por exemplo, Pompeu, Júlio César e Crasso vão estar disputando esse poder. Crasso morreu em combate. O Pompeu tentou tomar o poder, mas suas tropas foram derrotadas pelas tropas de Júlio César. E aí, gente, Júlio César vai ficar com todo o poder nas mãos, com todo o exército nas mãos. Pompeu, inclusive, cometeu suicídio. Nesse meio tempo aí, o Senado vai nomear Júlio César cônsul vitalício. Ele vai ter um poder monstruoso. Mas aí uma conspiração vinda de setores do Senado acabou assassinando Júlio César. Júlio César não foi imperador, mas ele conquistou um poder tão grande que abriu caminho mais tarde para seu sobrinho Otávio, esse sim, se tornar o primeiro imperador de Roma. Durante a República Romana, tá, foram estabelecidas algumas leis que vão representar conquistas da plebe. Tá? Por exemplo, a Lei Canuleia, que começa com K de casamento,
que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. Tá? Agora um patrício, né, um plebeu vai poder se casar com uma mulher patrícia. Tá? A lei Licínia, que vai acabar com a escravidão por dívidas. Tá? Então são leis que vão representar aí conquistas para a plebe. Agora, olha só, gente, Roma vira um império. As conquistas territoriais, em sua maioria, vão ser na República, mas vão continuar no império, né? Otávio vai ficar muitas décadas no poder. Vai ser assim o apogeu não territorial, né, mas o apogeu, né, cultural de Roma, tá? A beleza de Roma. Depois de Otávio vão vir alguns imperadores, alguns mais famosos, outros menos famosos. Mas o fato é que, né, no século II da era cristã, Roma tornou-se o maior império da antiguidade. Olha aí no mapa, gente. Olha só aí no mapa. Olha o tamanhão que ficou o Império Romano, envolvendo boa parte da Europa Ocidental, inclusive parte das Ilhas Britânicas, norte da África, Península Balcânica, Oriente Médio, tá? Atingindo até algumas áreas aí, né, praticamente da Ásia Central. Né? O maior império da antiguidade. Olha só nesse nosso mapa aí. Como que esse império que chegou no seu apogeu aí vai entrar em decadência? A decadência do Império Romano não foi da noite para o dia, foi entre os séculos 3 e 5 depois de Cristo. Olha só, a primeira coisa, o gigantismo. O Império Romano estava enorme, estava tão grande que era impossível você controlar as fronteiras. Era caro demais manter esse império, tá? E com essas fronteiras vulneráveis, começaram a chegar os bárbaros, aqueles povos vindos de fora do Império Romano, principalmente do leste europeu. Os bárbaros começaram a tomar terras desse Império Romano, tá? Ao longo desses 3 séculos de decadência. Depois, pessoal, a crise escravista. Sem guerra de conquista, faltava prisioneiro de guerra. Faltava o quê? Escravo para trabalhar. O trabalho braçal em Roma era desprestigiado. Era algo que diminuía as pessoas, porque estava associado, né, à condição de escravo. E aí, pessoal, faltando escravo, a economia começou a descer a ladeira. Tá? E por falar em economia descer a ladeira, os romanos estavam em guerra contra os bárbaros. Essa guerra aí, ora, guerra sempre custou dinheiro, afeta a economia. Tá? A corrupção desprestigiava o Estado romano. Imperadores envolvendo em todo tipo de rolo, falcatrua, brigas internas, deixava o Estado romano desprestigiado perante a população. Tá? Generais derrubando imperadores, uma bagunça sem dó. Tá? Resultado, né, em 476, o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto. Tá? Agora, veja bem, pessoal, acabava o Império Romano? Sim. Tá? Mas a influência de Roma vai continuar na Idade Média Ocidental, porque na Idade Média Ocidental, quem vai dar as cartas ali vai ser a Igreja Católica, cuja sede fica onde? Em Roma, onde mora o chefe da igreja, o Papa. Tá? Muito bem, de tantos legados da cultura romana, sem dúvida alguma, o mais famoso é o direito. Os preceitos do direito, da ciência jurídica, vêm do direito romano. Tá? Muito bem. Agora, pessoal, sem falar nas línguas neolatinas como o português, né, línguas derivadas do latim, né, a língua falada pelos romanos, é outro legado. Mas o direito é um legado cultural, né, que, digamos assim, é bem comentado. E não se esqueça, todas as informações dessas aulas aqui estarão publicadas em PDF através do Telegram, conforme as descrições aí embaixo no nosso vídeo, beleza? Muito bem, gente. Espero que tenham gostado da aula sobre Roma, tá? Eu acho a aula de história uma delícia, mas eu acho Damasco mais delicioso ainda.